Bom dia, graça e a paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O texto está exposto na NVI, para ficar mais parecido com o pastor. Mas eu também gosto dessa tradução. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é, irmãos, o tema que eu escolhi, orando a Deus e pedindo a Ele orientação sobre trazer o estudo, a mensagem para os irmãos nessa manhã. Oremos. Deus e Pai, mais uma vez, louvamos o Teu nome por estar aqui, louvamos o Teu nome pela Tua igreja, esse Teu povo, essa porção da Tua igreja aqui representada, ó Deus, aqui, cultuando o Teu nome. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja com este Teu servo, falho, pequeno, mas que diante da Tua palavra, ó Deus, vai falar de Ti, que a Tua palavra fale aos corações, às mentes, que a Tua palavra possa fazer diferença nas vidas de todos nós. Ó Deus, abençoa, ó Deus, a Tua palavra nesse momento aos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quarta-feira passada, nós falamos aqui, tivemos um pequeno estudo sobre usos e costumes. E vimos, para quem veio, né? E vimos que usos e costumes é uma coisa humana, relativa, temporal. O estudo foi doutrina versus usos e costumes. Ao passo que a doutrina é algo absoluto, é espiritual, ela vem do trono de Deus para estabelecer o comportamento, melhor dizendo, a vida e o entendimento do próprio Deus aos seus filhos. Estabelecemos que, portanto, usos e costumes, apesar de refletir no seu comportamento determinadas doutrinas, eles vêm e passam com o tempo. Vêm e passam. Ninguém hoje se veste do mesmo jeito que se vestia na época de Jesus e dos apóstolos, não é? Portanto, uma consequência natural de doutrina versus usos e costumes é esse trecho aqui da palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 12, que foi escrita lá pelo ano 57, 55, depende de qual autor você vai ler, vai dizer que foi mais ou menos por essa data. De forma geral, as exortações práticas desse capítulo, e na sequência ele vai dar uma série de exortações práticas, de recomendações, resume o que consiste a vida do cristão. Só que esse capítulo, ele está fechando, ele está na sequência dos capítulos anteriores. A carta aos Romanos, Paulo escreveu antes de ir a Roma,
porque ele pretendia, ele estava com isso se apresentando aos irmãos ali, e ele queria atingir a Espanha, na realidade, porque toda a região ali da Ásia Menor ele tinha andado. E ele escreve se apresentando, dizendo: olha, essa é a doutrina, e tanto é que ficou a carta mais doutrinária de todas elas, tá certo? Comparada apenas com Hebreus, que não se sabe se foi Paulo que escreveu ou não. E essa carta, ela apresenta, em primeiro lugar, do capítulo 1 ao 3, a condenação de todos os homens. No capítulo de 1 ao 3, ele vai falar dos pecados, vai dizer que Deus os entregou, e vai dizer mais de uma vez. Ele vai falar na ira de Deus. Do capítulo 4 ao 5, ele já mostra que Deus em Cristo gratuitamente justifica os homens, tanto judeus como gentios. E aí ele vai construindo toda a doutrina da justificação. Do 6 ao 8, ele vai dizer como unidos a Cristo, os homens, judeus e gentios, para aquela situação, podem viver em santificação, libertos do poder do pecado e da condenação da lei. Nos capítulos 9 a 11, trata do papel da nação de Israel no plano de Deus e a aliança que Deus fez com os filhos de Abraão. Ele vai dizer que nós somos o quê? Enxertados. Não se ache não, cristãos, que vocês são enxertados. Ninguém vai se achar melhor não, grande coisa. Aliás, ele diz isso desde o início, quando ele diz que a ira de Deus está sobre os homens, tá certo? Ele já vai dizer isso. Você já se sente, lendo aos Romanos com atenção e muita atenção, você vai se sentir menos do que nada, né? E aí você vai ver que você não tem quem possa transpor. Deus está lá, a humanidade está aqui, e não tem. Só em Cristo é que é feita essa ponte. Por isso que Cristo é o sumo pontífice, e não aquele sujeito que está lá em Roma, sentado lá num trono lá. Tá certo? Bem, vendo isso, o capítulo 5 começa com a paz com Deus. Paz com Deus, tenhamos paz com Deus. E aí nós vimos que paz com Deus é diferente de paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz com Deus do capítulo 5 é a paz que você tem com Deus em Cristo, porque Deus, quando olha você, já como cristão, como crente, Ele não vê os seus pecados, Ele vê o sangue de Jesus sobre você, e aí você está justificado diante de Deus. Então, para o não justificado, você tem o pecador e o juiz. Para o justificado, você tem o filho e o pai. É uma outra condição. O véu do templo rasga-se e você tem um acesso na condição de filho para pai, e não de réu para juiz, embora seja justo juiz. Amém? Não é? Então, esse plano foi concebido na eternidade e desenvolvido na história, com a adentrada do próprio Deus na história, filho de humana e filho do próprio Deus, 100% Deus, 100% homem. Isso chama-se união hipostática. De maneira que Jesus Cristo, como homem, chorou, teve fome, teve dor, teve ansiedade, teve tudo que qualquer humano tem, menos o pecado. Tudo que você já sentiu, fora o pecado. Se você caiu quando era pequeno, talvez o Jesus criança tenha também. Se você sentiu qualquer dor por algum motivo, o próprio Jesus deve ter sentido também. Tudo, enfim, 100% homem. Em Romanos 12:1, diz assim, como a gente já leu: que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável.
Essas duas palavras usadas, semelhante à linguagem do Antigo Testamento, é aplicado agora ao cristão. Se ofereçam em sacrifício. Isso, veja, estamos aqui no ano 55, tá? Você tem que entender que a palavra de Deus escrita, ela é escrita em uma determinada época, para um determinado grupo, mas ela é escrita, por isso inspirada pelo Espírito Santo, de maneira que vai atender, e alguém de 2 ou 3 séculos depois vai entender, alguém de 1 milênio depois vai entender, alguém de 2 milênios, que é o que chega até a gente, né? Também vai entender. A palavra de Deus chega a pessoa mais humilde do sertão, chega ao hindu lá na Índia e despacha aquelas dezenas de deuses que ele tem lá, chega nas maiores universidades do mundo, com os maiores doutores, como o professor John Lennox, como o professor William Lane Craig, que são doutores. John Lennox tem até 3 doutorados, enfim. Então a palavra de Deus, ela consegue, como nenhum outro livro, chegar em todas as pessoas, de todas as classes, de todo o desenvolvimento intelectual ao longo de todos os séculos. Só aí, só aí, humanamente falando, você já vê que, peraí, isso é diferente. Isso é diferente. Ninguém consegue fazer isso. Nenhum livro consegue assim, tão dessa forma. Este sacrifício do cristão não tem em vista completar algo da obra perfeita da salvação, que foi plenamente consumada por nosso Senhor Jesus Cristo, senão que diz respeito exclusivamente à consagração pessoal a Deus. E aí, nessas palavras, ele busca algo que é para... Ele está falando primeiramente a judeus, ele busca dizer, tá certo? E você veja quando os apóstolos, quando Paulo chegava em alguma cidade, ele procurava o quê? Uma sinagoga. Então, por quê? Porque o judeu já conhecia a história. E essa palavra sacrifício é familiar. Por quê? Porque para o judeu, ele tinha que, uma vez por ano, levar lá o seu animal para o sacrifício, para zerar o pecado dele, ele sai lá bonitinho, e aí tem mais um ano de folga. Então, oferecer o animal e oferecer em sacrifício. Só que Paulo agora diz, espera aí, não é mais o animal, agora é você. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. Então ele está colocando nesse versículo aí uma teologia pesada, uma teologia densa, melhor dizendo. Ele está colocando aí para que o pessoal, no caso os primeiros cristãos sendo judeus, mesmo os romanos, a quem se dirige a carta, possam já entender essa linguagem que é colocada aqui pelo apóstolo. Então, esse sacrifício santo e vivo são os próprios cristãos, de corpo inteiro como sacrifício e entrega total a Deus. É isso que ele está chamando a atenção. A gente lê esses 2 versículos de uma passada assim, não vos conformeis com esse mundo. Isso chama atenção. Pá! Olhe direitinho. Por que ele chega nesse ponto? Vamos lá, vamos adiante, vamos andando. Lembre que o texto diz, portanto, irmãos, rogo-lhes, por onde? Por quê? Pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o vosso sacrifício santo. Por que ele diz isso? Porque antes, como eu falei, no início do livro, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 2, ele vai falar das misericórdias de Deus. Ele vai falar da eleição, segundo a presciência. 1 Pedro 1, quem quiser abrir 1 Pedro 1, vai ver lá que somos eleitos segundo a presciência de Deus. Quais são as outras misericórdias que ele está falando? A substituição por meio de Jesus na cruz. É a paz com Deus que a gente acabou de comentar.
as misericórdias de Deus, justificação pela fé, tudo isso são misericórdia de Deus, a reconciliação, a adoção, a redenção, todos esses pontos são as misericórdias de Deus, são os atos salvadores de Deus na história. Se você pegar a Bíblia e pudesse resumir a Bíblia em uma frase, digamos assim, você diria que a Bíblia é a descrição dos atos salvadores de Deus ao longo da história. Ele chama Abraão e diz: Abraão, vem cá, deixa o teu pessoal, deixa teus parentes, que eu vou te levar para um lugar e você será uma bênção, e te abençoarei muito. Alguém ia, se alguém dissesse: deixa a tua família para lá, a parentela, né? O arco maior, e eu vou te levar para um lugar. Não vai dizer nem onde. Não vai dizer por que Deus escolheu Abraão. Soberania de Deus. Então esses atos são o que você encontra na Bíblia toda. Ela vai falar em Jesus através de sombras o tempo todo, e tipos. Isso, quando você vai ler a carta aos Hebreus, você vê isso claramente, como Melquisedeque, que aparece lá atrás, depois só aparece na carta aos Hebreus e desaparece. Aparece também em Salmos, em um dos Salmos. Tá certo? Então é muito interessante você entender a Bíblia como os atos salvadores de Deus na história. Ele veio querendo buscar o homem, querendo redimir o homem. E para redimir o homem, uma diferença tão grande entre Deus e os homens, teria que ser pago um resgate. Então, isso aí é algo racional, lógico, espiritual. Tanto é que ele diz assim: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. É assim que ele quer que você entenda, que é algo em que você pode pensar. Você não vai subir o monte, como tinha um candidato aí que dizia que ia subir o monte, como se algo tivesse especial. Não! O cristianismo traz Deus até você, até a sua mente. Lembrem-se que lá em Hebreus, chamando um texto do Velho Testamento, diz que Hebreus capítulo 8, verso 10: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, pois depois daquele dia, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente, e as escreverei no seu coração, serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós, pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos isso com mais clareza, não é? Então, o vosso culto racional, ele traz a lógica do mecanismo de salvação, e você entende as misericórdias de Deus. Puxa, eu era menos que nada. Pedro vai dizer depois, complementando, que nós não éramos povo, e agora nós somos povos escolhidos. É muito interessante. Isso é o culto racional de vocês. Não é um ato místico. É o resultado do entendimento do que Deus fez na sua mente. Não é um ato místico, e também não é um ato em que você tem que levar um animal ao templo, entregar ao pastor, para o pastor, né? Não, é algo racional, está na sua mente. Amém? E aí ele continua o texto, né? É o culto racional de vocês. Ponto. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Isso é uma consequência natural do texto. Não se amoldem ao padrão desse mundo. As traduções mais antigas diz: não vos conformeis, não tome a forma. Não se amoldem ao padrão do mundo. Vida diária. Isso é todo dia. Lá em Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que você
corra a carreira que lhe é proposta. Meus irmãos, e nessa carreira nós já comentamos isso, você tem propostas e propostas e propostas todos os dias. Tem proposta para ser honesto e proposta para ser desonesto. Você é tentado a avançar o sinal porque você está com pressa. E ainda tem a máxima brasileira. Qual é? Achado não é roubado. Amém? Ainda bem que ninguém disse amém, né? Ainda bem que ninguém disse amém. Então, não vos conformeis, não se amoldem, não entre na forma. Quando nós falamos em doutrina versus costumes, nós dissemos que pelo costume ser temporário, e Deus nos chamou à liberdade, a própria palavra diz que a gente que não deixe que ninguém lhe coloque jugo em cima, mais do que o próprio jugo do Senhor, que é o quê? Suave, e o fardo é leve. Mas, por outro lado, e aí vem o outro lado da moeda, a Bíblia diz: não vos conformeis, não se amoldem, não entre na forma desse mundo. Ou seja, o padrão do mundo, e na época você tem o modelo greco-romano, e isso você pode ver no capítulo 1, abram aí, volta aí um pouquinho, para Romanos 1, e verso, tá aí não, e verso 29 a 31, está, vira para ver. Pronto. Então, o que é que ele está dizendo? Não se amoldem ao padrão do sistema, não entre nessa. Por outro lado, você tem liberdade, a liberdade que o Senhor deu, mas aí existe uma coisinha chamada libertinagem. E entre liberdade e libertinagem, queridos, não tem uma linha divisória, não. Tem uma faixa cinza, que você vai entrando, e quando vê, você já está do outro lado. Não existe algo assim tão claro. Talvez em um ou outro elemento, uma ou outra situação exista, mas porque, todo mundo faz. E o brasileiro é mestre nisso, todo mundo faz. Eu estou com pressa, o sinal está vermelho, não tem ninguém. Não estou falando numa situação limite da madrugada, tá? Porque infelizmente a gente vive num país da violência. Mas é a moda agora, avançar sinal. Não sei se os irmãos estão percebendo, por isso que eu estou falando nisso, não é? É a moda. Bem, então vejam o que é que Paulo chama a atenção a partir do verso 29, sobre essas pessoas. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros. Onde é que eu estou? Sim. Inimigos de Deus, arrogantes, presunçosos, inventores de males, desobedientes, desobedecem a seus pais, insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Esse aqui é o modelo que Paulo coloca logo de início. A gente às vezes só olha a questão do texto acima, onde ele fala de homossexualidade, mas é todo um conjunto, todo um conjunto de coisas. E veja que nesse trecho, um pouquinho acima, ele coloca por 3 vezes o texto: por isso Deus os entregou. Está no verso 24, no verso 26, por causa disso Deus os entregou, e por fim no verso 28, Deus os entregou. Às vezes o próprio Deus
diz que não tem jeito. A gente sabe que Deus é misericordioso. Tanto é que se você pular um pouquinho e for para a carta, 1 Coríntios capítulo 6, você vai ver o efeito do antídoto. O efeito do antídoto. E aí Deus vai falar em algo que alguns já foram. Vejam lá. Primeira carta aos Coríntios, não está aqui na projeção. Capítulo 6 e verso 9. Ele diz, vocês, espera os irmãos abrirem, capítulo 6 e verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. E aí ele vai dar uma outra lista, semelhante àquela que a gente acabou de ler. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E o verso 11 diz o quê? Assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Então aquela lista, enquanto a pessoa vive, ainda não é uma doença terminal, mas a pessoa ainda pode se regenerar. Por quê? Existe um mais aqui. Existe um mais, um bendito mais, um abençoado mais no texto. Assim foram alguns de vocês. Mas, o que é que diz? Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo de Deus. Amém? Então não olhe para ninguém e diga, não tem jeito. Nunca faça isso. Nunca. Continuando. Volta um slide, por favor. Então, na nossa vida diária, a gente viu essas questões de não vos conformem, não se amoldem e não entre na forma. Isso, imagina você que sobretudo para as mulheres, né? Você chega na loja e vê um sapato lindo, mas só tem um número abaixo do seu. Aí você quer empurrar o pé naquele sapato e consegue, mas ele fica, você adaptou seu pé àquela forma. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Não entre nessa. Não se amolde ao padrão do sistema. Seja crítico. Nós temos liberdade. Temos liberdade, mas temos que ser crítico. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, essa passagenzinha aí, ela lhe dá liberdade e ela, ao mesmo tempo, lhe mostra o que é que... Você tem que analisar o que é que lhe convém. Talvez algo que convenha no presente século não convenha há 2 ou 3 séculos atrás. Pode acontecer, porque uso e costume, como a gente já viu, quarta-feira, muda com o tempo. Exemplo, gravata. Passa, irmã, por favor. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A palavra usada por Paulo no original grego para transformação é metamorfel, de onde vem a nossa palavra metamorfose, que explica, por exemplo, numa observação cotidiana, a transformação do casulo em borboleta, da largata em borboleta. E é isso que o apóstolo está provavelmente pensando aí. É uma transformação, é um novo olhar. Vida natural e carnal para uma vida espiritual. Não é provavelmente o seu exterior, não é porque você usa paletó e gravata que você vai à igreja, não sei o que. Não é isso. Isso é só uma expressão.
é dentro. Enquanto o Antigo Testamento botava toda uma situação num cerimonial, o cristianismo vem e bota dentro de você, bota na sua mente. É você quem vai dizer. Por isso que Paulo disse: todas as coisas me convêm, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quem vai analisar é você. Onde você está empregado? Como é a história? E se alguém lhe der uma proposta, lembra? Em Hebreus ele diz que corremos a carreira que nos é proposta. E se a proposta for indecorosa? Ah, mas eu estou precisando. Eu estou precisando. E aí? Quem não precisa, né? Mas não. A sua mente cristã, a sua mente transformada vai lhe dizer, o Espírito Santo que habita em você vai lhe dizer: não faça isso. E por experiência própria, meu Deus, todas as vezes que eu fui, não por proposta indecorosa, mas por simples não consultar o Senhor, eu não me dei bem, alguma coisa não foi bem. E muitas vezes algo que acontece e não permite que você feche aquele negócio, às vezes você fica chateado, ou com você mesmo, ou com alguém, ou com alguma situação. Eu não fechei aquele negócio. Lá na frente você vai ver que era uma arapuca. Então a gente tem que entender a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Voltando ao texto. Então, irmãos, quando ele diz aqui: mas transformem-se pela renovação da sua mente, está tudo conectado. Você vê que o cristianismo é algo muito interessante, muito profundo. C.S. Lewis uma vez disse que se alguém quer uma religião que não incomode, certamente não é o cristianismo, porque o cristianismo vai lhe incomodar. O Espírito de Deus, se você entregou sua vida a Jesus, que vai habitar em você, vai lhe incomodar. O sistema do mundo, você vai se sentir incomodado. Você vai aceitar até certo limite, e a partir de certo limite você não vai aceitar mais. E é assim que o Espírito de Deus trabalha. Mente aqui é a maneira de nós pensarmos, o nosso entendimento. Renovação do seu entendimento. Renovar a mente é reorientar a sua maneira de pensar. E isso liga o texto ao que? Culto racional, dito uma linha antes. Renovar a mente é reorientar sua maneira de pensar. Ou seja, o seu culto racional. Você não está aqui para pegar vibração. Não é feito certas religiões orientais que você tem que subir o monte, pegar vibração. Até no cristianismo estão pegando essa moda, né? Como eu falei há alguns minutos atrás do ex-candidato que queria subir o monte toda hora. Não, Deus está na sua mente. O Espírito Santo está dentro de você. Como diz aquele cântico, né? Ele está em você, ele se move em você. E é com ele que você vai, a partir disso, conviver com esse texto. Isso chama-se cosmovisão. Implica em atitude. É a sua cosmovisão, ou seja, a visão do todo que você passa a ter. Você começa a usar as lentes do cristianismo, e através das lentes do cristianismo é que você começa a enxergar tudo nítido. Eu, por exemplo, sou cego de perto e de longe, então tenho que usar óculos o tempo todo. Na realidade tem 3, um até aqui pendurado. Então, com os óculos do cristianismo, com essa cosmovisão, você passa a enxergar as situações, você passa a enxergar o que fulano disse, o que aproveitando que o ano foi de eleição, o que o candidato disse, o que o projeto de governo de candidato ABCD diz, segundo a cosmovisão cristã que eu tenho agora,
com a mudança da minha mente, como essa renovação que o apóstolo aqui está dizendo, como é que eu vou olhar tudo isso? Eu particularmente tive que mudar a minha visão nesse sentido. E aí, meus irmãos, o apóstolo ele chega ao alvo, e ele vai chegar nesse alvo que é muito interessante. Qual é ele? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus diante da vida. Vejam que ele vai, só no fim ele vai dizer o alvo dele. Somente nesse ponto. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Termina o versículo aí. Tudo isso que foi dito antes, tudo que ele chamou a atenção antes, tudo que está contido nesse 2 versículos, o primeiro e a parte A do segundo, ele tem como alvo isso aí. Porque se você não entender o que está antes, por exemplo, se você não entender soma, como é que você vai entender multiplicação? Né? Você tem que ter a base. E aí ele vai falando, e vai falando e transformando a mente, vai falando em que você tenha esse tipo de atitude, tenha o seu culto racional, para que você chegue ao alvo, senão você não vai entender quando as coisas da vida acontecer, você não vai entender se um parente próximo falecer, você não vai entender se uma pessoa ficar gravemente doente, e você vai entrar em desespero. Mas aí ele diz, para que sejam capazes, você tenha essa capacidade, e olha que capacidade não é para todo mundo não, você pode ter a capacidade de tocar, você pode ter a capacidade de cantar, e nos versículos adiante, do 3 e diante, ele vai falar nisso aí, não é o caso da nossa reflexão hoje. Você pode ter inúmeras capacidades, mas diante de alguma situação você vai sucumbir, e aí é que ele conclama você a entender o culto racional, entender a mudança de mente, botar o óculos da cosmovisão cristã, entender que pelas misericórdia de Deus que ele teve em relação a você, todos nós, entendendo tudo isso, e a palavra-chave aqui é entender, porque tem gente que quer decorar versículo, blá 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 blá, de cor, blá 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 blá. Se mudar a versão, não, irmão, e aqui como é no caso da versão NVI, né? Não se amoldem ao padrão do mundo, não, está errado, não vos conformeis com esse mundo, porque está com aquilo decorado. Não, entendam a palavra de Deus, entendam, não decorem por decorar, e isso é muitíssimo importante. E aí ele vai chegar nesse ponto, como a gente acabou de falar. Como é que você é capaz de experimentar e comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável diante de uma situação complicada? Como? Sabe como? A própria carta aos Romanos já diz, volta aí, 2 folhas, no capítulo 8, e ele vai perguntar, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Quem? Ele vai dar uma lista, aliás ele vai dar 2. Ele diz, será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? E depois ele dá uma outra e repete. Paulo, como ele é da área do direito, e quem é da área do direito aqui sabe que você diz e repete, né? De outra forma, para ficar claro a sua argumentação, e ele faz isso com destreza, né? E o apóstolo Paulo dispensa qualquer apresentação. E aí no verso 38 ele diz de novo, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem
qualquer outra coisa. Veja que ele diz a primeira lista, depois ele diz a segunda lista, e aí a impressão que me dá, como eu já comentei uma vez, é que ele não achou mais o que escrever e disse, olha, isso, depois isso e qualquer outra coisa. Ou seja, nada. Qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, nós entenderemos muito bem e saberemos muito bem sobre esse alvo do texto, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já é capaz? Já tem essa capacidade? Não vou dizer que ninguém se entristece, que ninguém chora e que ninguém se angustia. Não é isso. Isso faz parte do sentimento humano. Mas para além do sentimento humano, o seu culto racional está lhe dizendo que não entendo, Senhor, mas seja que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em lágrimas. É difícil. Mas a quem tem Deus sabe que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, porque nada nos separará do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque entendemos, embora muitas vezes seja difícil, mas entendemos pela nossa razão que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entendemos que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não precisamos sentir isso exatamente, porque o nosso ser, a nossa razão, a nossa mente, que é permeada pelo Espírito de Deus, nos dá essa condição de entender o teu amor. Pelas tuas misericórdias que nos chamasse, por sermos agora, entrarmos na categoria de filhos teus, nós entendemos que o que tu queres sempre será para o nosso bem. Te agradeço e te peço que isso seja amplamente colocado nas nossas mentes, para que em nenhum momento, nem por nada, nem por fato nenhum, venhamos a duvidar do teu amor. E te pedimos por todos, por nossas famílias, por nossos entes queridos, por todos que estão aqui, que a tua graça sempre abunde no meio de todos nós, para entendermos tudo isso, a grandeza do teu amor, descrito na tua palavra, por Cristo Jesus, nosso Senhor, amém.